Existe um lugar onde os sonhos vão para morrer, não é um cemitério comum, não tem lápides, flores murchas ou silêncio respeitoso, é uma ilha esquecida pelo tempo, longe de qualquer mapa ou rota conhecida. Um lugar onde o vento carrega lamentos e as ondas sussurram arrependimentos, uma terra habitada por tudo aquilo que foi deixado para trás. Dizem que poucos conseguem encontrar esse lugar, e os que encontram, raramente voltam os mesmos. A história começa com Elias, um homem como muitos outros, trabalhador, honesto, sonhador. Quando era jovem, Elias sonhava em ser escultor. Tinha mãos que moldavam a alma da pedra, via beleza onde os outros só viam rocha bruta. Ele queria abrir um ateliê, queria inspirar o mundo com arte. Mas a vida lhe apresentou contas, responsabilidades, empregos comuns e o peso constante da sobrevivência. Aos poucos, o sonho de Elias foi sendo adiado, depois engavetado e, por fim, esquecido, até o dia em que ele sonhou com a ilha. Não foi um sonho comum, foi vívido, intenso, quase real. No sonho, Elias estava em um pequeno barco, guiado por uma névoa espessa. À frente, uma ilha surgia com forma ameaçadora, mas estranhamente familiar. Árvores retorcidas, céu sempre nublado e o som, um som constante de sussurros, como se 1000 vozes tentassem falar ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, Elias acordou suando, mas com uma certeza absoluta, precisava encontrar aquela ilha. Era como se uma parte esquecida de si o estivesse chamando de volta. Elias partiu. Vendeu tudo o que tinha, comprou um pequeno veleiro e seguiu rumo ao desconhecido, guiado apenas pela intuição e por aquele sonho que se repetia noite após noite. Passou semanas no mar, enfrentando tempestades, noites escuras e dias vazios, até que, finalmente, viu a silhueta da ilha no horizonte. Ao se aproximar, percebeu que havia estátuas por toda a praia, centenas delas, algumas belas, outras inacabadas, todas com um olhar vazio, mas com uma estranha sensação de familiaridade. Quando tocou a primeira, reconheceu. Era uma escultura que ele havia começado na juventude, mas nunca terminado. Ela estava ali, abandonada, como se tivesse sido arrancada de sua memória e colocada naquele lugar. Mais à frente, encontrou brinquedos, quadros, partituras, bicicletas enferrujadas, medalhas, diários, instrumentos, cartas de amor nunca enviadas. Tudo espalhado pela areia, como detritos de vidas que nunca foram vividas. A ilha era viva, não no sentido comum, mas pulsava. Havia uma energia ali, uma força invisível que puxava Elias cada vez mais para dentro. À medida que caminhava pela floresta sombria, começou a ouvir os ecos dos próprios pensamentos. Vozes familiares, sonhos da infância, risos que ele não ouvia há anos. E então começaram a surgir as figuras. Homens, mulheres, jovens e idosos, todos com os olhos apagados, vagando sem rumo, eram os sonhadores, pessoas que, como Elias, haviam abandonado seus sonhos e agora estavam presos ali. Alguns gritavam por ajuda, outros simplesmente balbuciavam o que poderiam ter sido. Eu ia ser escritor, eu tinha um plano, eu era bom em música, eu só precisava de mais tempo. Elias sentiu um aperto no peito. Reconheceu um homem que dizia as mesmas palavras que ele repetia quando justificava seus adiamentos. Depois eu tento. Não agora. Talvez um dia. Ali, na Ilha dos Esquecidos, o talvez um dia era a sentença de prisão. Mais adiante, Elias encontrou a Colina do Silêncio. No topo, havia um enorme espelho, mas não refletia sua imagem atual. Mostrava Elias como ele poderia ter sido. Forte, confiante, com mãos sujas de argila e olhos brilhando com a chama da criação. O Elias que seguiu seu sonho. Ele caiu de joelhos. Chorou, não por tristeza, mas por reconhecimento, por saudade de si mesmo. Aquele espelho lhe mostrou o que ele abandonou, mas também o que ainda poderia recuperar. Foi nesse momento que ouviu a voz. Era profunda, serena, mas com autoridade. Você pode ficar aqui, Elias, como todos os outros. A ilha é confortável. Aqui ninguém fracassa porque ninguém tenta. Ou você pode escolher voltar. Voltar para onde? Perguntou ele. Para a vida? Para o caos? Para o medo?
mas também para a possibilidade. Elias voltou. Quando acordou, estava deitado na areia ao lado do seu barco. A ilha havia desaparecido, mas dentro dele ela permanecia, como um lembrete, como um farol sombrio no oceano da existência. Naquela mesma semana, ele alugou um pequeno galpão, comprou ferramentas e começou a esculpir novamente. No início, ninguém se importava. Depois, começaram a notar. Até que um dia, uma de suas peças foi parar em uma galeria importante, depois em outra, e outra. Mas Elias não fazia por fama. Fazia porque havia resgatado a parte mais preciosa de si mesmo, o sonho. E agora eu preciso te perguntar: quantos sonhos você já abandonou? Quantas vezes você adiou o que seu coração implorava? E se eu te dissesse que neste exato momento existe uma ilha esperando por você, e que a cada vez que você ignora seu chamado interior, um pedaço seu é deixado lá, vagando entre o arrependimento e o esquecimento? Você ainda está a tempo. O barco está no cais, o mar está agitado, é verdade, mas a viagem vale tudo. Porque o maior erro que alguém pode cometer é viver a vida toda como se tivesse outra chance depois da última. Não espere ver sua própria estátua esquecida numa praia solitária. Erga-se, lute pelo que queima em você. A vida é curta, os sonhos são frágeis, mas quando você decide honrá-los, eles se tornam eternos.